Boa noite, pessoal, aqui do Facebook. Estou aqui hoje no programa Entrevistas com o psicólogo Edivan Filho, ele que vai nos ensinar, comentar e nos explicar tudo sobre TDAH e sobre a sua banalização, em específico, a sua relação com as redes sociais. José, queria dizer que é um prazer estar recebendo você aqui nesse bate-papo, na qual eu mais aprendo do que qualquer outra coisa. Eu convido pessoas que realmente têm algo a dizer à sociedade, temas importantes que podem contribuir para o melhoramento do convívio social. Então, sempre a primeira pergunta que eu faço é: quem é o entrevistado? Quem é o convidado? Então, quem é Edivan Filho? Olha, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz, né? Porque realmente é um tema que a gente tem que ter esse cuidado nessa abordagem, porque a gente vem nessa banalização, né? Eu sou Edivan Filho, sou psicólogo, neuropsicólogo, responsável técnico pelo primeiro espaço voltado a diagnóstico e acompanhamento de TDAH do Estado, localizado aqui em Maceió. Então, é um tema que a gente tem que ter essa atenção, e aqui a gente está justamente para tirar essas dúvidas que eu escuto nas minhas consultas, nas minhas avaliações e com a minha equipe, né, aqui em Maceió. A gente sempre vê nessa questão, inclusive essa banalização que está tendo no processo do TDAH, né? A gente tem que desconstruir e orientar de forma científica os pais, os responsáveis, até mesmo os adultos que vêm tendo esse diagnóstico tardio. Muito bem. José, o que é TDAH? O que é? Como se caracteriza? Quais os sintomas? Como é feito o diagnóstico? Enfim, nos explique aí tudo sobre esse transtorno. Isso, como você mesmo falou, né? TDAH é a abreviação para transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A gente sempre utiliza o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico, onde todos os profissionais da saúde mental têm ali os critérios que levam a essa possibilidade diagnóstica. O diagnóstico do TDAH, ele é clínico, né? O profissional tem que estar ali avaliando, tem que estar acompanhando, existem os testes de rastreio, existem os testes que a gente pode estar aprofundando nesse diagnóstico junto com a avaliação clínica. Então, qual é o processo do TDAH, do transtorno de déficit de atenção? É justamente, né, a falta de atenção, a falta de concentração, mas também que entra outros critérios avaliativos. Mas o principal ponto seria essa desatenção, essa desconcentração, tanto em atividades do dia a dia, como, por exemplo, no ambiente de trabalho, na escola, na comunicação com seus colegas, você se pega desatento, não entendendo aquela conversa, desenvolvendo essa desatenção de uma forma mais impulsiva. Então, a gente tem que estar observando também se vem com hiperatividade ou não. Antes, a gente tinha o TDA, né, que é o transtorno de déficit de atenção. Mas aí, com a mudança, né, no contexto científico, acrescentou o H com a hiperatividade, porque observava, né, que algumas pessoas, geralmente crianças, têm a hiperatividade presente no déficit de atenção. Então, aí, por isso que se tornou o TDAH. Mas aí pode vir acompanhado da hiperatividade ou não. Pode ser um TDAH que a gente trabalha com subtipos, né? Aí tem o TDAH do subtipo desatento, tem o TDAH do subtipo combinado e tem o TDAH do tipo impulsivo. Então, a gente também tem que ter essa análise, essa avaliação para entender qual dessas subclassificações do TDAH, mas todas elas vêm com essa desatenção. Muito bem. Eu estive pesquisando, lendo alguns artigos, alguns textos sobre o TDAH e vi que, embora a Organização Mundial de Saúde reconheça, alguns setores da sociedade que tentam ainda levantar a tese de que não existe. Como é que se dá essa discussão no meio clínico, no meio acadêmico? É interessante, né? Porque a gente também tem que ter esse cuidado, porque existe
um grupo, né, de cientistas voltados à saúde mental, da medicina, da psicologia, que faz esse estudo, faz essa análise com um grupo de pessoas que tem o diagnóstico, que não tem o diagnóstico, e aí que surgem essas classificações, que surgem essas possibilidades de acompanhamento de tratamento. Então, assim, hoje já entende que a nível de ciência, o TDAH, ele é caracterizado da seguinte forma: não se descobre e não se desenvolve o TDAH. Aquela pessoa nasce TDAH, o que acontece muitas das vezes é que vai sendo observado na vida adulta, não um diagnóstico tardio. Mas aí é importante sinalizar que é um transtorno do neurodesenvolvimento, principalmente no córtex frontal, né? É uma desorganização do córtex frontal, que é responsável justamente por essas questões de concentração, atenção, memória executiva. Então, quando a gente para desenvolver a neurociência, né, estudos apontam, estudos fidedignos que a gente tem hoje, que mostra que o TDAH é esse déficit atencional com ou sem hiperatividade, mas aí que vem realmente responsável nesse córtex frontal, e aí é nítido que a partir desse desenvolvimento a gente já começa a sinalizar que é no processo da construção do indivíduo. Então, o grupo de pesquisadores, se assim a gente pode colocar, que sinaliza que não seria dessa forma, é realmente colocando aí todo um critério científico, todo um critério de análise de anos, que a gente tem que ter um cuidado, porque senão se torna aquela questão de senso comum, de disse-me-disse, né? E a neurociência, ela vem aí estudos, né, tanto no Brasil como fora do Brasil, apontando que o transtorno ele existe, que tem acompanhamento, que tem tratamento e quais são os seus fatores de desenvolvimento. Essa é a linha que a gente tem que seguir. Muito bem. José, e na sua percepção, você acha que a instituição escolar, vamos aprofundar nossa reflexão, você acha que a escola, atualmente, ela está equipada, preparada, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista estrutural, para acolher, para condicionar, oferecer as devidas condições de cidadania a esse público? Olha, é um tema que a gente discute muito aqui, porque a gente observa que alguns profissionais dentro da escola têm a forma de se capacitar, de buscar interesse, algumas escolas já contam com psicólogos que podem orientar, alguns outros professores, diretores fazem a capacitação, mas a estrutura escolar para esse acolhimento do TDAH, ela ainda está muito em seu desenvolvimento, né? Muito fragilizado. Por quê? Não é só fazer as provas adaptativas e dar um tempo maior para executá-las. É a gente realmente entender que o primeiro ponto é não trabalhar a exclusão, e sim a inclusão daquele aluno, entender o tempo dele, como ele desenvolve a melhor aprendizagem, né? Seja escutando, seja lendo, seja vendo vídeos, né? E a gente sabe que hoje em dia a forma de avaliação ela é muito subjetiva de cada um. Então a gente vê sim que algumas escolas ali elas pegam um padrão. Ah, não, o aluno TDAH ele precisa fazer a prova adaptada ou ele precisa de uma pessoa lendo a prova ou a gente tem que colocar ele um pouco mais para frente, longe dos colegas, com barulho, porque vai ter uma desatenção. Tudo bem, isso preparar um ambiente de estudo para qualquer pessoa. Claro que quando a gente fala do processo do TDAH, esse diferencial pode trazer grandes, né, recompensas da aprendizagem. Mas se a gente para e observa o contexto de como está essas escolas, a gente começa a verificar alguns déficits, né, no processo desse acolhimento. Eu acho que precisa ter um planejamento específico para esse aluno, né, seja ele o próprio projeto político-pedagógico da escola, ou seja ele em sala de aula, mas a gente entender
né? O primeiro passo é entender, certo, o aluno tem TDAH, vamos verificar o subtipo, vamos verificar como a gente pode desenvolver o ambiente e a aprendizagem daquele aluno. Então, muitas das vezes, não existe recursos, né, para esses profissionais de educação para desenvolver. Então, assim, tem que ter esse material de apoio, tem que ter esse recurso e tem que ter essa elaboração da equipe. Então, acredito que hoje, por estar tendo uma procura maior nessa formação, o que se falta agora é a preparação de estrutura, né, da própria escola e do próprio setor ali de dar recursos para esse aluno. Mas eu acredito que a gente está caminhando bastante. Então, se trata, obviamente, de uma decisão de política pública, né, de investimento, Exatamente. tanto para o melhoramento dos aspectos, né, estruturais, como também da capacitação e da qualificação do profissional para passar a oferecer um melhor acolhimento nesse sentido. Exato. Como surgiu esse teu interesse por esse tema? Você, de onde surgiu o desejo de pesquisar, de aprofundar, de trabalhar? O que é que aconteceu, né? Eu sempre tive a formação clínica, sou um psicólogo clínico, e aí quando foi nessas as minhas avaliações clínicas, eu entendendo que o que aquela pessoa tinha não era só ansiedade, poderia ser um déficit atencional, poderia ser um TDAH. E aí eu fui orientando, fui fazendo avaliação, fui falando com a equipe, com o psiquiatra, com o neurologista, fazendo visita em escola, e eu fui entendendo o quanto estava ainda nesse processo de construção, quantas pessoas estavam ainda buscando entender o que era TDAH, e eu via tanto o desespero ou a falta de orientação das crianças, como também dos responsáveis, e até mesmo das instituições. E aí eu sempre trabalhei no setor público, né? Eu sempre trabalhei no SUS. E às vezes não existe uma orientação de acolhimento do paciente, do aluno. E aí eu fui querendo buscar entender para poder melhor orientar. E aí foi quando eu fiz a primeira capacitação, né, em psicopedagogia clínica institucional para entender como eu poderia orientar os pais no processo da aprendizagem. E aí eu fui nessa capacitação, me interessei, depois surgiu a possibilidade de eu trabalhar com esse público no processo diagnóstico e na orientação para as escolas e capacitações. Então, assim, uma coisa foi interligando a outra, eu fui me interessando, e aí quando eu olhei, eu já estava totalmente trabalhando com o público, tanto do TDAH como do autismo, né? Nesse processo da avaliação e nesse processo de orientação. Então, assim, eu fui no contexto do SUS, tendo essa preocupação de melhor orientar, de melhor encaminhar essa família, essa criança, ou muitas das vezes esse adolescente. E para isso eu tinha que ter a minha ciência psicológica mais fortalecida. Aí foi quando eu fui buscar as capacitações, fui buscar entender o que era o TDAH, o que era o autismo, como eram feitas as intervenções, para onde encaminhar, se tinha que entrar na justiça, se não tinha. Então, o meu maior interesse era melhor orientar as pessoas do Sistema Único para que elas não ficassem soltas. Porque o que acontecia era de eu orientar, chegava na escola, chegava no setor público, chegava no médico e ficava ali solto. Então, eu queria passar esse conhecimento para esses pais, para que eles chegassem fortalecidos nesses ambientes e buscassem seus direitos. Por falar em direitos, infelizmente o Brasil ainda apresenta um tecido social na qual questões relacionadas ao preconceito com determinados segmentos sociais, ele é muito grande ainda, infelizmente. Inclusive, o direito ele é recorrido em muitas políticas públicas nesse sentido, justamente pelo não atendimento, pela não efetivação, muitas vezes do próprio poder público, em não implementar as devidas políticas públicas, quanto o desrespeito de alguns membros da própria sociedade. Como é que você vê esse contexto no Brasil? Realmente, né? Quando você fala, eu fico me lembrando dos meus atendimentos e o quanto
teria que ter essas mudanças significativas nessas buscativas, né? Por mais que a gente esteja em construção sempre, a gente poderia reformular, a gente poderia desenvolver estratégias melhores para que não se demorasse tanto, né? Eu acho que hoje o maior acontecimento é o tempo. O tempo nessa busca ativa desses direitos. A gente vê, por exemplo, pacientes que eu tenho que está há 6 meses, um ano ou mais, aguardando um profissional técnico de auxiliar para estar ali dando suporte à escola, aí vai na defensoria pública, dá o laudo, aí às vezes tem que passar por uma perícia, aí na perícia, mesmo com os laudos médicos, é questionado, é negado. Então, assim, eu vejo que a gente poderia respeitar, né, aquele laudo, aquele desenvolvimento, analisar sim clinicamente, mas eu acredito que a buscativa desses direitos, ela está em um processo que poderia ser mais encurtado, dependendo do contexto, desenvolveria, ajudaria mais pessoas. Então, eu acredito que hoje, no contexto do TDAH, no contexto do autismo, o que se falta é esse processo de entender a necessidade daquela pessoa para um melhor desenvolvimento e tentar encurtar os prazos e não ficar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos nessa buscativa. Ia diminuir a fila e ia, de alguma forma, ajudar mais pessoas. Mas, infelizmente, o nosso sistema prioriza, né, alguns números que eu já em algumas reuniões com deputados, com os chefes de Estado, né, a gente encontra números muito diferentes da realidade. Eu acredito que quando a gente observa isso, a gente está falando de um mascaramento. E aí, que medo é esse desse mascaramento da realidade que a gente passa, né? É verdade. Por falar em mascaramento, você até me remeteu, eu, enquanto um pesquisador também na área do direito, né? Em específico no direito penal, há um termo, principalmente no estudo do processo penal. Tem um autor chamado Auri Lopes Júnior, que ele diz o seguinte: há uma cifra oculta em relação ao ambiente penal no Brasil. É justamente fazendo uma correlação com isso que você falou, né? Institucionalmente falando, há uma cifra, há um número específico que vai atender interesses setoriais da política. E há um número real. Esse número real ele não aparece ali nas estatísticas oficiais, justamente com essa finalidade de mascarar, né? De encobrir a realidade, criando um grande simulacro. Então, tem essa relação também. E a família? Qual a importância da família, Edivan? No sentido de, de trazer mais conforto para quem sofre desse transtorno. Qual o papel da família? Olha, primeiro a palavra, a própria nomenclatura, né, TDAH transtorno, já traz um grande desafio, que é a aceitação. Né? A aceitação tanto do paciente que vai receber o diagnóstico, mas mais ainda da família. O que é que acontece? Já escutei, já observei, já vivenciei. Quando você chega assim, olha, seu filho tem TDAH. A família tem TDAH, eu sabia que era TDAH. Agora, medicação, acompanhamento. Porque nesse transtorno, a família, oxe, transtorno? TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Então, quando a gente já joga essa análise do transtorno, já traz uma resistência, já quebra a visão que se tem de que os pais criam, né, de um filho perfeito. E a gente não está desconstruindo dizendo que ele está imperfeito, né? A gente está mostrando a condição que ele tem nesse processo de aprendizagem e no seu dia a dia como vai ser desenvolvido. Então, assim, quando a família ela tem essa resistência, tem que ser trabalhada e tem que ser acompanhada. E ela tem um papel importantíssimo, né? Porque uma família bem acolhedora, bem estruturada,
ela pode ajudar no tratamento dessa criança, desse adolescente, nessa busca ativa de entendimento no seu dia a dia. Porque o profissional, ele está ali pontual, uma vez por semana, ou se for na medicação de 2 meses, 3 em 3 meses, mas a família está ali no dia a dia, né? Então, assim, vai existir sofrimentos que tem no TDAH, que a família que vai ter que saber orientar, que vai ter que saber acolher, mostrar que está tudo bem, né? Que faz parte do processo. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, tem que trabalhar a família antes de dar qualquer diagnóstico. Se trabalha a família, se trabalha o próprio paciente, desde a primeira consulta, para que se entenda, né, que se tiver o diagnóstico fechado de TDAH, tudo bem, né, fazer o acompanhamento, fazer os tratamentos, e é ok. Mas aí, quando a gente pega essa família enfraquecida, dar o diagnóstico se torna mais difícil, porque a gente às vezes observa que pega o diagnóstico e fica por isso, né? Não se fala mais do assunto, esquece, e isso para a pessoa que foi diagnosticada pode ter um prejuízo a longo prazo, porque não está sendo acompanhada. Realmente, a família é essencial. É a base. Edivan, segundo dados, 2/3 das crianças que apresentam os sintomas, eles prolongam e carregam até da fase adulta. Muitas vezes há uma dificuldade no próprio diagnóstico na infância e isso vai contribuir para que ele vá apresentando esses sintomas na fase adulta. E, consequentemente, há um preconceito em relação ao mercado de trabalho com as pessoas que têm esse transtorno. Como é que você avalia isso? Se melhorou ultimamente? Quais as políticas públicas que existem? Exemplos de ações institucionais que tentam amenizar essa situação, esse preconceito no mercado de trabalho? Foi até bom você falar sobre esse assunto, porque, como eu já falei aqui, o TDAH é do neurodesenvolvimento. Então, assim, sempre teve. Se você foi diagnosticado com TDAH na vida adulta, você sempre teve TDAH, né? Isso é fato. O que é que acontece? Hoje, a gente só fecha diagnóstico a partir dos 6 anos de idade. 6, 7 em diante, a gente fecha diagnóstico do TDAH. De 5 anos para baixo, a gente pode ver o rastreamento, pode ver a análise clínica e sinalizar para o pai, para o médico, para a equipe, que há aí essa possibilidade diagnóstica, que aí vai ser desenvolvida a partir dos seus 6 anos. E aí, quando a gente pega uma criança com menos de 6 anos diagnosticada, porque o médico foi naquele critério avaliativo e decidiu fechar e desenvolver medicação. Mas aí na vida adulta, o que é que acontece? Quando se fala do TDAH no adulto, já vem uns tabu, né? Não, ele não vai se concentrar no trabalho, não vai chegar no horário, ele vai sempre justificar, não vai desenvolver, não vai entregar resultados, né? Vai estar ali sempre precisando de ajuda. Se vem todo essa construção do TDAH, por isso a banalização, né? O que a gente vê no TikTok, eu no meu dia do TDAH, eu no meu dia com o meu TDAH mais fraco, mais forte, né? A gente vê muito esses vídeos, né? Isso ajuda a que as pessoas tanto se reconheçam, mas também que tenham uma discriminação. Por exemplo, se você vai fazer uma contratação, claro que nessa contratação você não tem a obrigação de falar, né? Principalmente no contexto de TDAH. Mas aí se você fala, ó, eu quero essa vaga de trabalho, de emprego, e eu tenho TDAH, mas aí eu faço acompanhamento, faço tudo direitinho, não vai prejudicar. Certo, você sinalizou. Mas aí se tiver uma pessoa ali do outro lado com uma mente mais fechada, que não saiba o que é o TDAH, que não saiba o que é esse acompanhamento, esse tratamento, ela vai realmente fazer uma exclusão, porque ela vai considerar que aquela pessoa não vai trazer resultados. E é o contrário. O TDAH, ele só precisa de uma atenção, de tempo, de desenvolvimento específicos naquele ambiente de trabalho. Mas ele vai desenvolver dados como outro colaborador também. Então, a gente observa que isso pode estar muito relacionado a essa banalização que a gente vê de justificar
que tudo é TDAH. Ah, eu acordei de 5 da manhã, mas eu cheguei no meu trabalho de 8, 9 por causa do meu TDAH. Ah, eu estava digitando uma planilha no Excel no trabalho, mas aí depois eu esqueci e fui desenvolver outra coisa e não fiz mais a planilha, mas isso é minha desatenção do TDAH. Então a gente também tem que ter cuidado. O que é do TDAH e o que não é, para que a gente não esteja nessa justificativa. E nas questões de suporte, é realmente buscar os acompanhamentos em uma terapia comportamental. Então, as redes sociais, elas estão contribuindo para a banalização do Com TDAH. certeza. Porque a gente tem que entender o que é do TDAH e o que não é, né? Então, quando a gente vê os vídeos, né, nas redes sociais, e as pessoas falando, eu no meu dia mais fraco com TDAH, eu na minha desatenção, a gente tem que entender o que é do TDAH e o que não é. Aí você me pergunta, mas o que é e o que não é? A gente tem que fazer a análise da seguinte forma. Se a gente está falando de um déficit de atenção, de um processo do neurodesenvolvimento, a gente percebe que isso vai acontecer em alguns momentos durante o dia, mas não com uma frequência maior. Até mesmo para aquelas pessoas que estão ali sem os seus acompanhamentos, são situações, são os delay, né? Que isso vai se referindo, se manifestando no seu dia a dia e sinalizando. Então é isso que a gente tem que ter esse cuidado. Que, por exemplo, não é porque você esqueceu de esquecer uma panela no fogo que isso é TDAH. Não é porque você teve uma desatenção e derrubou um copo ou não entregou uma planilha para o seu chefe que isso é TDAH. Né? Então, assim, a gente também tem que ver o que é comportamento, o que é organização de rotina, né, de cada pessoa. E qual a reflexão que você faz em relação das causas dessa banalização tão recorrente do TDAH? Por que esse Travou. fenômeno acontece? Tu repete, por Camil, favor, travou. eu perguntei qual a reflexão que você faz. Por que esse fenômeno da banalização do TDAH ele teve um boom assim de alguns anos para cá? Por quê? O que é que aconteceu? A gente está muito nessa busca ativa dos influencers, né? É, de ter essa busca ativa dessa rotina, desse interesse. E o que aconteceu? Quando a gente tem essa aproximação com temas, né, de importância, por exemplo, eu sou um influencer e eu fui diagnosticado com TDAH. Aí eu vou usar a minha rede social para falar sobre o TDAH, para explicar para as pessoas esse diagnóstico, para buscar esse entendimento. E algumas pessoas ali por me seguir vai me reconhecer, vai se reconhecer, vai dizer, eu também tenho isso que você sinalizou, né, essa desatenção, esquecer as coisas, ficar no delay, naquele meu mundinho, às vezes. Aí as pessoas vão se encontrando nisso e vai e buscando outras pessoas, e aí vai tendo essa maior rede de transferência. Então, como a gente está vivendo hoje, nessa busca ativa de consumo desses influencers, então o tema que eles jogam nas redes sociais termina se tornando tendo uma busca ativa maior, né, de entendimento, de reconhecimento. E aí, quando se tem uma influência que sabe o que está falando, que sabe que sinaliza os sintomas, mas que fala para buscar um especialista, que não use a vivência dele para a sua, tudo bem. Mas do outro lado, tem aquele influencer que pega o diagnóstico e vai fazer piada, vai fazer situações, vai fazer vídeos para viralizar. E aí a gente tem esse reconhecimento que eu falei. Aí vai sinalizando, eu também faço isso, então é TDAH, eu tenho. Aí já hoje em dia com a internet, você já pode jogar no Google e colocar o que eu tomo para o TDAH. Aí vai aparecer a lista de medicação. Aí a pessoa vai lá e busca a medicação. Ou se aquele influencer está tomando remédio, vou tomar o mesmo.
Então, a gente tem que ter muito cuidado do que a gente sinaliza, a nossa força, né, para sinalizar a nossa fala para as pessoas, porque realmente tem essa aproximação, essa busca ativa, esse entendimento de se reconhecer. Então, como a gente está tendo esse número, né, de pessoas mais influentes nas redes sociais, termina que temas como esse se tornam mais acessível. Isso é bom, tem seu lado positivo, quando é feito de uma forma orientada, quando é feito de uma forma por profissionais. Aí, quando se tem essa banalização de uma pessoa leiga pegar e falar, aí se tem essa complicação de ter fake news, de ter buscativas erradas, de se autodiagnosticar. E aí não é porque você observa aqueles critérios para si que é TDAH. Realmente, quando não tem essa orientação profissional, esse condicionamento técnico, toda essa informação vai ser banalizada simplesmente pela busca de conexões, como diria o Bauman, né? Que esses influencers eles buscam conexões, ou seja, só aumentar suas cifras de seguidores para condicionar o próprio algoritmo das redes sociais, ou seja, o objetivo primário ali não está nem em debater melhores condições para tratamento, para relacionamento com as pessoas que sofrem de transtorno, mas simplesmente utiliza-se daquela situação que é um tema sensível, obviamente, para aumentar seus seguidores. E como você disse aí, já citou em termos de tratamento, quais são os tratamentos em termos de medicação e principalmente em termos de apoio psicológico? Quais as dinâmicas que são implementadas? Uma vez que você recebe o diagnóstico de TDAH, né, se for através de uma avaliação neuropsicológica, de uma avaliação clínica, o primeiro passo é buscar um neurologista ou psiquiatra infantil ou psiquiatra que avalia o adulto ou o idoso, enfim. E aí ele vai entender, a partir daquele laudo, se tem um subtipo, quais são os déficits desse TDAH, e a partir daí ele vai fazer o processo medicamentoso, né? Você vai tomar uma medicação, e essa medicação, ela é para o processo de atenção, concentração, foco. Você não vai tomar uma medicação para aprender, isso não existe, né? Você não toma, vou tomar uma medicação para eu aprender a ler, aprender a dirigir, aprender a fazer. Não, aí não existe essa medicação. A medicação que você vai tomar é para organizar. Como a gente está falando do córtex pré-frontal, que é nesse processo de organização das funções executivas, então ele vai agir nesse sentido. E aí, se você tiver uma ansiedade, se você tiver as comorbidades, a medicação ela vai, né, ser justamente para que faça esse tratamento do TDAH junto com a comorbidade, se assim existir. E aí a gente tem várias medicações, né, no mercado, que aí vai ser colocado para cada pessoa de uma forma analisada pelo médico psiquiatra ou pelo médico neurologista. Então ele vai analisar a situação, vai analisar o seu caso e vai passar a medicação específica. Tem aquele prazo, né, de 15, 20, um mês para adaptação do organismo para essa medicação e você voltar para o médico para sinalizar como é que está, né, como você está se sentindo com essa medicação. No contexto psicológico, existe a terapia, o acompanhamento, análise do comportamento, né, ou, se você preferir, pode ir para outras abordagens, que seja, né, tanto para resolver questões emocionais como comportamentais, mas aí eu observo que muitas das pessoas vão para a análise do comportamento para desenvolver essa questão da impulsividade, dos processos que vêm junto com esse diagnóstico. Então, é um tratamento medicamentoso, é um tratamento terapêutico. Tem que ser os dois juntos, porque a gente está falando do organismo, do corpo, da sinalização, mas a gente está falando também de como esse corpo reage aos pensamentos e aos fatores emocionais. Ansiedade, impulsividade, raiva, frustrações. Então, o tratamento é medicamentoso e acompanhamento com o psicólogo. Muito bem. E em relação à família, há abordagens para acompanhar a família, para orientar ela no sentido do relacionamento em si, né, com o paciente,
Ou seja, há um direcionamento para a família também, ser orientada. Quando se trata num contexto infantil, o próprio terapeuta que vai fazer o acompanhamento dessa criança, desse adolescente, ele automaticamente já vai dando as devolutivas e orientando a família. E também orientando a escola, se assim a escola tiver esse interesse. Seja por relatórios, seja por essa comunicação de visita, mas no próprio processo terapêutico tem as devolutivas que o próprio psicólogo dá para a família, orientando, desenvolvendo como é que está todo o processo de acompanhamento. Essas são as orientações. Na vida do adulto, né, cabe muito ao adulto, se ele vai querer que a família, se ele acha interessante que essa família tenha uma explicação com esse profissional, seja sua companheira, seja seu companheiro, se quer fazer algo voltado à terapia de casal, ou só realmente nessa escuta qualificada e devolutiva. No adulto fica muito a critério dele, né? E do contexto que ele está inserido. Mas na criança, o próprio terapeuta infantil, né, o psicólogo infantil, tem que dar essas devolutivas, geralmente a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, ou quando solicitado, para a família e para as instituições envolvidas. Seja ela escola, seja ela, pode até mesmo ser grupo religioso, se assim quiser entender. O psicólogo está para fazer essa orientação, sim. Muito bem. E em Alagoas, Edivan, como é que você vê a questão das políticas públicas para as pessoas que são acometidas por esse déficit? Como é que você avalia, no geral, as políticas públicas em Alagoas? Olha, a buscativa para avaliação cresceu muito, muito mesmo, seja no setor público ou no setor privado. Né? A buscativa para avaliação de TDAH e de TEA chega a quase 90%, mais ou menos, de avaliação clínica. E aí a gente observa que, infelizmente, né, eu já vivenciei esse contexto no Sistema Único, não temos instrumentos, né, avaliativos a nível de padrões, que a gente tem na avaliação neuropsicológica, trabalha com padrões, padrões ouro de avaliação, padrão prata. O que a gente tem no contexto público são os rastreamentos, né, são os materiais desenvolvidos para rastreamento. E aí a gente, enquanto equipe, pode se juntar e verificar como faz. Mas aqui, é observado que tem essa buscativa, né, gritante, tanto na avaliação TDAH como na avaliação do TEA, ou dos dois juntos, que o TEA pode vir, né, o autismo pode vir como comorbidade do TDAH também. E aí, nessa buscativa, o que se encontra é justamente isso, que a gente estava falando aqui, o acolhimento e o desenvolvimento de tratamento, seja nas escolas públicas ou nas escolas privadas, né? A gente está aí se deparando com os números diagnósticos que estão surgindo, né? Por causa justamente dessa facilidade de conhecimento de informação, né? De informação certa, correta, e aí, ao mesmo tempo que tem essa informação acessível, tem a buscativa, mas aí o acompanhamento, o tratamento está tendo essa dificuldade, tanto no setor público como também no setor privado. O privado ainda sobressai, né, para aqueles que podem desenvolver o pagamento para o seu filho ou para ele próprio, desta forma de entendimento. Mas para as pessoas ali de uma classe mais social mais baixa, infelizmente, tem esse déficit muito grande de buscativa de profissional qualificado para esse tratamento. Mas os números são gritantes, né? Tanto no processo da buscativa de avaliação, como no processo de intervenção. Né? Assim, os números não batem. Tem pouco profissional, infelizmente, para muitos acompanhamentos na avaliação e na intervenção. Então, existe um déficit aí em relação a esse segmento, né? Infelizmente. Embora seja genética, né, a causa do transtorno, quais os elementos que você poderia elencar no sentido desse mundo pós-moderno ao qual vivemos? Quais os fatores que contribuem
para o agravamento dos sintomas? Então, a gente pode sinalizar, como é um processo de neurodesenvolvimento, o que a gente pode sinalizar é justamente essa busca ativa de entendimento que pode ser caracterizado na infância, quando a gente tem essa orientação, quando a gente tem esse processo. Mas hoje a gente sabe que é um processo desse do neurodesenvolvimento, é do córtex pré-frontal, é na formação, né? Mas aí não se sabe, né, a nível neurológico como as causas específicas. Sabe-se que é um processo da poda neuronal. Então, assim, isso a gente sabe. E aí a gente sabe que foi nesse processo de formação, né? Mas dizer para você que foi, às vezes acontece da mãe chegar se culpando, né? Tipo, será que eu fiz alguma coisa na gestação? Será que foi alguma coisa que o estresse? Será que foi porque eu bebi ou porque eu tive uma queda? Será que foi isso que deixou o meu filho com esse transtorno? Mas não, né? É um processo do neurodesenvolvimento, na formação dele que teve, tanto é que tem esse rastreamento genético, né? Quando a gente fala a nível genético, a gente tem sempre, por exemplo, tem casos de TDAH na família, seja um pai, seja uma mãe, seja um tio, alguém mais próximo, porque pode ter esse mapeamento, pode ter esse desenvolvimento já na carga genética da família. Se vai desenvolver ou não, aí é muito do critério da genética, né? Então, assim, tem que ter essa observação também. Ok, muito bem. E atualmente, você está se aprofundando, pesquisando sobre esse tema? Em qual sentido? A sua linha de frente de trabalho? Ou seja, atualmente, o que você está fazendo dentro desse segmento? Olha, eu tento o máximo possível estar justamente fazendo diagnósticos certos, porque também tem muito diagnóstico errado, muito mesmo. Então, assim, desconstruir diagnósticos não é fácil, porque quando a gente pega uma pessoa diagnosticada com TDAH e não é, a gente mexe com egos profissionais, né? E aí a gente vai logo de cara com quem? Com o médico que fechou esse diagnóstico. Então, assim, você tem que estar preparado para enfrentar e mostrar, dizer assim, olha, realmente não é TDAH. Ele tem outro processo que leva à desatenção, mas não é do TDAH. A gente vai analisar e vai ver a causa. Então, assim, tento desconstruir esses diagnósticos errados, tento o máximo possível orientar, né, de uma forma correta, buscar profissionais qualificados para fazer parte da minha equipe, né? Porque aí eu tendo uma equipe preparada, eu sabendo para quem encaminhar, eu já consigo aí reduzir bastante danos de falta de informação. Então, a minha prioridade é que essa minha equipe, tanto lá no espaço aqui, que é o primeiro de Maceió, que é o espaço TDAH, que é um centro especializado, né, do estado, é o primeiro. Então, assim, tanto na equipe que a gente tem a psiquiatra, a fono, o neuropsicólogo, a pedagoga. A gente tem esses especialistas voltados para o TDAH, como também entender como eu posso fazer essa busca ativa de informação científica e de uma forma correta. Então, eu, enquanto profissional, tento fazer justamente essa rede de apoio para que a gente tanto possa desconstruir diagnósticos errados, mas também fazer diagnósticos certos e seus encaminhamentos. Então, você trabalha hoje com uma política pública de Estado, né? Através nesse centro aí especializado. E, por exemplo, se um município tiver um interesse de aprimorar, né? Obviamente que na atenção básica já existe procedimentos técnicos voltados ao TDAH, mas se por acaso o município demonstrar, evidenciar um interesse de ter um espaço, uma reprodução, obviamente, numa escala menor, mas reproduzir as mesmas ou básicas condições que existem nesse centro aí. É possível isso? Quais os caminhos e os mecanismos que o município poderia implementar nesse sentido aí?
É possível sim. O primeiro passo é entender como funciona o projeto. Esse nosso projeto, a idealizadora dele é de São Paulo. A sócia, né, a minha sócia, que é a psiquiatra Jordana Farias, né, que ela é psiquiatra infantil, ela é referência do estado. Ela foi para São Paulo, conheceu essa profissional, pediu autorização para colocar esse modelo aqui em Maceió. Ela autorizou, orientou, e aí ela me chamou, mostrou o projeto. Eu, tipo, adorei o projeto, agarrei mesmo com todo o meu processo de entendimento. E aí, juntos, a gente abriu o espaço. Então, o município que tiver esse interesse pode marcar reunião com a gente explica, a gente faz formação, inclusive a gente está dando também esse início para formar profissionais, e seja professores, seja da área da saúde, seja se deslocar aí no município, fazer essa capacitação. Inclusive aqui a gente já vai estar com o segundo workshop do TDAH. Ano passado teve o primeiro, a gente já vai fazer agora o segundo, sábado, dia 7. Já tem mais de 100 pessoas inscritas, entre estudantes e profissionais. Então, o foco do Espaço TDAH é justamente expandir, né? Seja expandir a nossa própria rede, ou qualificar profissionais, né? Ou qualificar os municípios para ter o seu próprio espaço. Porque fazendo isso, a gente faz todo o propósito que eu venho falando aqui, que é ter espaços de acolhimento e com profissionais capacitados para desconstruir essa banalização e para buscar esse entendimento. Então, o município que tiver interesse, entre em contato com a gente pode fazer a formação, pode fazer a capacitação desse pessoal, tem a supervisão, a gente também dá a supervisão, olha, a gente dá supervisão para pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, até tem uma psicóloga nossa que ela é dos Estados Unidos, ela vem para cá, atende, faz a supervisão, depois volta para os Estados Unidos, atende lá, faz a supervisão. Então, a gente também tem essas avaliações internacionais, que é importantíssimo, né, que a gente sabe que o maior consumo científico, ele é fora do Brasil, né? Temos as nossas produções, mas quando a gente se fala de TDAH, de autismo, tudo vem lá, o próprio ABA, né? Que todo mundo fala, o ABA, que é a análise do comportamento aplicada, vem de lá, né? Então, assim, a gente tem essa comunicação com profissionais que vai nos orientando e a gente vai aperfeiçoando para a nossa realidade. Então, o município que tiver interesse, fala com a gente vê qual é a ideia do município, como é que a gente pode orientar, como é que a gente pode ajudar, ou faz como alguns outros municípios faz com a gente. A gente fecha parceria e aí o município marca um dia, pega essas crianças, seja da escola, seja do posto de saúde, que o médico encaminhou, aí tem os mutirões, né? Vem um dia para Maceió, a gente marca sempre grupos que o nosso espaço pode acomodar, e aí a gente faz os mutirões da avaliação. Ou também tem como a gente pega a nossa equipe, vai para o município e faz os mutirões de avaliação, entendeu? A gente já fez em União, a gente já fez em Cururipe, então a gente sempre pega a nossa equipe, faz o acordo com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação e vai fazer, leva os profissionais, neurologista infantil, psiquiatra infantil, neuropsicólogo, fono, a gente leva esses profissionais para o município, faz as avaliações, os encaminhamentos para o município fazer as intervenções. Certo. Vocês têm algum site, alguma página oficial no Instagram ou alguma outra rede social? Tem sim. No Instagram, só coloca lá, Espaço TDH Maceió. Colocando lá, a gente já aparece, lá tem o nosso endereço e o nosso número para contato e o nosso e-mail. E aí manda ou um WhatsApp com interesse ou um e-mail e a gente vai organizando tudo direitinho. Mas é só colocar no Instagram, Espaço TDH. Ok. Então, José, infelizmente a gente está chegando ao final Ah, dessa conversa e eu gostaria de ouvir suas considerações finais. olha, primeiramente eu quero agradecer. Você não sabe o prazer que é para mim, né, ter esse reconhecimento de uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo, que é o seu profissional, a sua pessoa. Então, jamais, não me permitiria jamais não aceitar esse convite. A gente está aqui falando de ciência, está trocando ideia, está
atingindo pessoas de uma forma positiva, colocando aqui a importância da avaliação do TDAH, a importância do acompanhamento, do tratamento, e a gente está desconstruindo, né, essa banalização. Então, é realmente, né, para vocês que estão assistindo a gente, buscar um profissional qualificado. O primeiro passo é buscar ou o psicólogo, ou o psiquiatra infantil, ou o neurologista, porque ele vai desenvolver a análise e vai fazer os encaminhamentos para avaliação. Teve dúvida? Ah, o meu filho se encaixa nisso, eu me encaixo. Então, busca um médico, o médico vai fazer os encaminhamentos para fazer a avaliação. Então, assim, é muito gratificante estar falando sobre um assunto, né, que vem aí sendo bastante repercutido, que vem aí aumentando números de avaliação e, ao mesmo tempo, a gente podendo contribuir para que vocês se construam com um saber científico, que é isso que a gente tem que priorizar, então não poderia ser diferente. A conclusão que eu tenho é que, como profissionais, a gente tem um dever, e o dever é passar conhecimento, e passar conhecimento certo, adequado, né? Para que a gente possa, então, a partir daí, entender e já chegar com uma visão, com esse entendimento nas consultas. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Edivan, pelo seu trabalho. Saiba que eu tenho uma admiração muito grande por você, pela sua pessoa e pelo seu trabalho. Você superou todas as barreiras que a nossa sociedade impõe e vem superando a cada dia. O trabalho que você faz é um trabalho fundamental para a área da medicina, da psicologia e também do direito, né? Na medida em que você orienta corretamente, como você mesmo disse, desconstruir, né? Muitas vezes diagnósticos errados. Isso é um papel importante. Isso é proporcionar e promover cidadania através da ciência, como você bem destacou. Nada melhor do que o conhecimento científico para acabar com todos os efeitos e consequências danosas que o senso comum, né, ele implementa na vida das pessoas. Então, eu te agradeço profundamente a partir dessas suas informações e gostaria que depois você me passasse, vou te dar um toque lá no WhatsApp, algumas informações adicionais sobre o workshop para me produzir uma matéria no site até sábado e publicar também, principalmente para o pessoal daqui da nossa cidade, porque o site, o recantocabando.com, ele é uma espécie de site local. Então, tudo que, pelo meu filtro, eu acho de importante, óbvio, como é importante esse seu trabalho, esse seu reconhecimento, inclusive a nível de estado, então eu produzo a matéria e publico lá. Então, esse site é voltado só para coisas da cidade, relacionadas com o município, entendeu? Então, depois eu vou, até sábado, publicar essa matéria. Então, mais uma vez, eu renovo meus agradecimentos. Muito, muito obrigado mesmo, de coração. E continue com esse trabalho. Essa live vai ficar salva aqui no Facebook, vou subir ela lá para o YouTube também. E gostaria de dizer a você que muito obrigado. Obrigado mesmo. Continue assim, proporcionando cidadania e conhecimento científico. Muito obrigado, eu que agradeço. Do meu coração, agradeço muito. Abraço. Um abraço.